Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Barco e estarei apresentando para vocês uma videoaula sobre como elaborar um plano de marketing. Através deste material, espero passar para vocês todos os conceitos necessários e etapas para o desenvolvimento de um plano de marketing, ok? Bom, em caso de dúvida, ou então na necessidade de novas informações sobre os aspectos apresentados nessa videoaula, sobre o conhecimento, até mesmo o conteúdo apresentado diante desta videoaula, que entre em contato através de meu e-mail, que é profbarco.lunemate@gmail.com, conforme vocês podem observar nesta abertura. Diante deste aspecto, pessoal, a primeira etapa que temos para o desenvolvimento de um plano de marketing é definido como planejamento. Esta é uma das etapas mais longas e mais importantes para o desenvolvimento de um plano de marketing, pois é através dela que vamos apresentar uma análise detalhada do mercado. Ou seja, através dela vamos conseguir uma análise sobre o mercado que estaremos atuando, ok? Bom, dentro desse contexto, é de fundamental importância para a nossa perspectiva sobre essa análise de mercado, entender as tendências e identificar as oportunidades para o negócio. Para levantar tais informações, é necessário a aplicação de uma pesquisa. Dentro desse aspecto, para ilustrar o desenvolvimento de uma pesquisa, vamos imaginar um centro esportivo, que no decorrer do tempo de sua existência, teve um aumento da concorrência, o que ocasionou a perda de clientes, provocando assim uma perda acentuada do faturamento. Logo, com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível identificar alguns aspectos. Lembrando, pessoal, que eu estou dando exemplo deste centro esportivo para ilustrar o desenvolvimento de um plano de marketing, ok? Bom, então, as tendências identificadas aqui dentro dessa pesquisa foi o quê? Um potencial muito grande para o público de terceira idade, ou seja, uma carência muito grande em centros esportivos especializados para a terceira idade, levando em consideração que essa análise de mercado depende da região de atuação ou da área de atuação. Logo, para esta ilustração desse desenvolvimento de plano de marketing, foi possível identificar esta carência específica. Com esta diversificação, pretende-se neutralizar, então, as ações da concorrência, oferecendo algo inédito para esta região, ou seja, para essa área de atuação. Porém, gostaria de salientar que foi através desta pesquisa, possível fazer uma análise sobre o ambiente, definindo assim o primeiro passo para a elaboração de um nosso plano de marketing, que seria então a identificação de dois tipos de ambientes, que seria o ambiente externo e interno. O ambiente externo, pessoal, nos possibilita analisar as ameaças, as oportunidades de um negócio. Já no ambiente interno, conseguimos identificar as forças e fraquezas que afetam a nossa organização. Então, com base nessas informações, dentro do contexto de desenvolvimento de um plano de marketing para a organização que vocês venham estar desenvolvendo esse estudo, é necessário, então, vocês analisar dentro dos aspectos externos e internos, tá? Identificando as ameaças e oportunidades dentro dos aspectos externos, de um ambiente externo da organização. Já dentro do ambiente interno, vocês vão conseguir identificar as forças e as fraquezas que afetam a organização que vocês venham estar desenvolvendo os estudos. A análise destes ambientes é o que determinará os caminhos do plano de marketing. Então, ela é muito importante para a elaboração de um plano de marketing. Porém, esta análise de ambiente deve incluir alguns fatores, que são, primeiro fator econômico.
Os fatores econômicos vão ilustrar aspectos econômicos que influenciarão na abertura do seu negócio, ou então na sobrevivência do negócio desta organização. Basicamente, como fatores econômicos, devemos pensar como os investimentos necessários para a abertura ou então para a sobrevivência de um negócio. Ok? O próximo fator que temos, definimos como fatores socioculturais. Esse fator sociocultural está relacionado com as características gerais da população. Ou seja, através deste fator, é possível identificar o perfil do seu cliente. Ok? No caso deste exemplo que estaremos trabalhando nesta videoaula, ou seja, do centro esportivo, conforme salientamos a carência de atividades ou de centros esportivos para a terceira idade, então, basicamente, através do fator sociocultural, o perfil deste meu cliente está relacionado especificamente com a melhor idade. Já o outro fator bastante pertinente é os fatores políticos legais. Ok? Estes vão trabalhar sobre os aspectos de leis, que tange determinado público-alvo que vocês estarão trabalhando, ou melhor, que essa organização estará focando. Então é importante, através dos fatores políticos, identificar todas as normas e leis que tange determinado perfil de clientes, ok? Como se trata, por exemplo, de terceira idade, identificar as necessidades sobre este cliente, dentro dos aspectos legais. Um outro fator bastante pertinente, que hoje é de extrema importância, que destaco para vocês, é os fatores tecnológicos. Ou seja, por que é de extrema importância? A evolução tecnológica ela é constante, ok? Logo, a adaptação às novas tecnologias é extremamente importante para o desenvolvimento de uma organização. Um outro fator bastante relevante que gostaria de salientar para vocês está relacionado com o fator da concorrência. Este fator deve analisar o quê? Os aspectos do comportamento dos seus concorrentes, analisando os preços praticados para um determinado produto ou serviço que venha estar sendo oferecido pelo concorrente, as práticas de promoções e divulgação, além de conhecer o ambiente e os clientes. Através deste fator, é possível identificar qual público e estrutura trabalhada pelo seu concorrente. Então é um fator bastante pertinente para a elaboração de um plano de marketing. Fazer este levantamento de informações sobre como o seu concorrente está trabalhando, como o seu concorrente está estruturado, quanto a preços, promoções e divulgações para oferecer para o seu cliente em potencial, no caso que vocês venham estar desenvolvendo a sua análise para o desenvolvimento deste plano. O fatores interno, é um dos fatores também que eu destaco para vocês importantes, pelo fato que vocês devem desenvolver uma análise crítica sobre o ambiente interno atual da organização. Ou seja, dentro dos aspectos, identificar a idade e a capacidade dos seus equipamentos, identificando se esses equipamentos já não estão ultrapassados, se eles suportam a carga de atividades diárias para o desenvolvimento dos serviços que vocês vão estar oferecendo, a disponibilidade de recursos financeiros para o investimento também é um fator que deve ser analisado, pois muitas vezes é deixado de lado, pelo fato de o investimento financeiro desses recursos depender
de uma série de setores de uma organização, ok? Além da estrutura organizacional já existente, versus a estrutura que você deseja para o seu negócio. Então, essa análise crítica deste ambiente é um fator bastante pertinente, ok? Saber como se faz um bom levantamento de informações é a chave para se realizar uma boa análise dos fatores que foram relacionados, ok? Logo, pessoal, a análise desses fatores externos e internos, deste nosso exemplo para essa videoaula, que é o nosso centro esportivo, possibilitou verificar as seguintes oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Ou seja, através dessa análise de ambiente, utilizamos uma ferramenta definida como SWOT. Essa ferramenta é utilizada para fazer a análise de um cenário, ok? Dentro dessa análise de cenário que podemos estar identificando, vamos estabelecer que as oportunidades e as ameaças são definidas como fatores externos. Dentro dessa perspectiva, desta ilustração do exemplo que estamos trazendo para vocês sobre um centro esportivo, por exemplo, as oportunidades identificadas, ou melhor, a principal oportunidade identificada, que é um fator externo, vem do aumento do número de idosos na região. Então, essa é uma oportunidade bastante relevante para a identificação do público-alvo para a reestruturação desta organização, ok? E as ameaças, é o quê? Que existem muitos centros esportivos e clubes naquela região. Estes, então, são fatores que estão relacionados a aspectos de ambiente externo. Então, vejam vocês, as oportunidades conseguimos identificar dentro de um perfil de um público-alvo, uma oportunidade que não vem sendo explorada pelos meus concorrentes. Porém, as ameaças é o quê? Que existem muitos centros esportivos e clubes naquela região, apesar de que não estão trabalhando especificamente um serviço para este público-alvo, que é a oportunidade identificada. Os fatores internos desta análise, que nós podemos relacionar, que está relacionado com as fraquezas e forças, são o quê? Que as forças dessa organização fictícia, que estamos ilustrando como centro esportivo, é o quê? Que ela já apresenta uma imagem sólida. Conforme eu disse para vocês, ela é uma empresa que já está há 15 anos no mercado. Então, essa é uma das principais forças que identificamos internamente aí dentro dessa análise de ambiente. E a principal fraqueza, assim como acredito que para a maioria das organizações, estão relacionadas com os recursos financeiros. Ok? Bom, pessoal, agora seria necessário vocês colocarem em prática essas informações. Vamos começar a descrever e a organizar um plano de marketing. Bom, como primeira etapa de um desenvolvimento de um plano de marketing é o planejamento, devemos primeiro desenvolver um sumário executivo. Nele, você vai relacionar as características principais do negócio que está sendo feito o plano de negócio, incluindo as situações presentes, os objetivos, as estratégias a alcançar, principais definições do projeto e os esforços necessários. Esses são aspectos administrativos, que vão definir os aspectos executivos e assim constituir o sumário executivo para o nosso plano. Já dentro de uma próxima perspectiva de organização de plano de marketing é a análise do ambiente, conforme relacionamos para vocês dentro desta videoaula, dessa nossa primeira videoaula.
Então, agora vocês vão analisar o que influencia o seu negócio, ou melhor, dentro dessa organização que vocês estão fazendo a análise para o desenvolvimento de um plano de marketing, o que está influenciando o negócio dessa organização. Não esquecendo de fundamentar a sua análise a partir da realização de uma pesquisa séria, seja ela via fontes já existentes como jornais, revistas, IBGE, censo, ou não. Ou caso, por exemplo, você contrate ou terceirize uma instituição para fazer o levantamento desses dados. Ok? E assim você definir aí estes aspectos que salientamos nessa nossa primeira videoaula. Tudo bem? Bom, daqui a pouco estarei apresentando para vocês a nossa segunda videoaula. E assim continuaremos a construção deste nosso material. Na nossa próxima videoaula, estaremos trabalhando a identificação das principais definições de um público-alvo. Ok? Bom, até lá, pessoal!